todos da Universidade Federal e Rural do Rio de Janeiro, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a eletrificação rural na sua parte de legislações. Primeiramente agradeço a minha orientadora, professora doutora Juliana, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco, sobre esse tema, que é um tema tão amplo, que envolve questões de direitos e garantias constitucionais de todos os cidadãos, brasileiros, principalmente, como está envolvido na parte rural. Bom, toda base legislativa, tudo que envolve normativas, sempre começa e se inicia com a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna de 1988. Sem estar disposto na nossa Constituição, a não ser que seja uma legislação que venha através de atos internacionais, através de alguma legislação internacional, de uma convenção, algo do tipo, só vai ser desenvolvido no campo legislativo brasileiro aquilo que está na Constituição Federal. Quando nós tratamos de legislação na parte de energia elétrica, na parte rural, temos um olhar especial para essa legislação, começando na Constituição, que é a base, no artigo 175, que diz o seguinte: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. E aí vem dispondo sobre esses serviços públicos. Então a nossa Constituição Federal ela dispõe que o poder público, na forma da lei, essas leis são as infraconstitucionais, as leis que o Congresso Nacional vai aprovando, conforme vamos ver agora, que o poder público ele vai, através de uma concessão ou permissão, fazer com que os serviços públicos, que no caso o serviço de energia elétrica, alcance as pessoas. Esse serviço de energia elétrica, claramente, devido às questões de urbanização, ele atendeu primeiramente ali quem está nas cidades, na parte urbana, e sempre teve um déficit na parte rural, Então, uma vez que é disposto o serviço, a atividade essencial de produção e distribuição de energia, é obrigatório o poder público, sobre o regime da concessão e permissão, a prestação do serviço público, conforme está aí no artigo 175. E esse serviço ele deve ser obrigatoriamente prestado de forma adequada. Se é poder público, se é por parte do Estado, tem que ser de forma adequada. Portanto, é obrigação do Estado, diretamente ou sob concessão, a prestação do serviço público de energia elétrica da forma adequada. E essa forma adequada ela não envolve só os cidadãos que estão no âmbito das cidades, na parte urbana, mas envolve também os cidadãos que estão na parte rural, que eles tenham o direito à prestação desse serviço de forma adequada. Então, dessa forma, o Brasil ele foi avançando na sua legislação sobre a temática, iniciando na Constituição a partir do seu artigo 175. A primeira legislação que eu destaco, temos várias, que avançaram a partir da Constituição de 88. Mas eu vou destacar as principais, as que chamam mais atenção em alguns pontos. E eu chamo a atenção a Lei 7.783 de 89, logo um ano após a Constituição Federal, que essa lei ela é muito interessante, que ela fala sobre a questão se a energia elétrica, ela seria uma atividade, um serviço, ou ela seria algo essencial. Então a lei, ela é conhecida como a Lei de Greve, ela define como sendo serviço e o que é atividade essencial a produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, dentre outros. Então, a lei da greve, como é conhecida, de 89, ela dispôs que a questão de energia elétrica ela é uma atividade essencial. Então, aí, isso já traz uma mudança, porque ela não é só uma atividade ou serviço. Ela é essencial, se torna, de uma certa forma, uma garantia a todo cidadão brasileiro. E aí temos a lei avançando, em 91, a Lei 8.171. Essa lei é conhecida, porque ela dispõe sobre a política agrícola. Se você tiver mais interesse de conhecer, é uma lei bastante interessante.
E ela fixa os fundamentos, né, de forma geral, que define os objetos e as competências institucionais, que prevê os recursos, que estabelece as ações, instrumentos das políticas agrícolas, relevante às atividades da agropecuária, agroindustriais e o planejamento de atividade pesqueira e florestal. Então, o que essa lei ela traz de importante quando tratamos dessa parte de energia elétrica no âmbito rural? Por causa da questão da relação aos serviços ou atividades essenciais. Porque lá no artigo 2º dessa lei, que a política, ela dispõe que a política agrícola ela fundamenta-se em vários pressupostos, e um deles está em especial no inciso 6º, e afirma que o processo de desenvolvimento agrícola ele deve proporcionar ao homem do campo o acesso ao serviço essencial. E esse acesso é a saúde, segurança pública, transporte e a eletrificação, e entre outros. Portanto, essa lei que estabelece os pressupostos acerca da política agrícola, ela estabelece a eletrificação rural como sendo um serviço essencial. E isso vai ganhando mais força e vai fomentando as políticas públicas. Por isso que nessa década de 90, vou até comentar daqui a pouquinho com mais ênfase, essa década de 90 foi uma década de muitas políticas públicas, apesar que em 2003 para frente tivemos uma legislação que, ao meu ver, é de destaque nessa parte da energia elétrica no âmbito rural, que foi o programa Luz para Todos, né? Mas da década de 90, devido a essa transformação de tornar a energia elétrica para o âmbito rural de forma essencial, trouxe uma mudança relativa devido esse foco de essencialidade. Ela não era só uma atividade ou um serviço, se tornou essencial para todo ser humano. Então, uma coisa importante também, outra legislação muito importante, é o Estatuto da Terra, que é a Lei 4.000, ela já é mais antiga, né, um pouco, a Lei 4.504, que ela regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais para fim de execução da reforma agrária e da promoção da política agrícola. No Estatuto da Terra, que ele é longo, dispõe sobre várias coisas, envolve as questões de reforma agrária e tudo mais, algo muito importante de se citar é o artigo 90 do Estatuto da Terra, que ele fala sobre os órgãos públicos federais e estaduais, bem como o Banco Central, o crédito corporativo, na medida das suas disponibilizações técnicas e financeiras, eles devem promover a difusão da atividade de reflorestamento e a eletrificação rural. Essas essencialmente através de cooperativa de eletrificação e a industrialização rural organizada pelos lavradores e pecuaristas da região. Então aqui o Estatuto da Terra ele já vem continuando esse andamento, né? Ele já tinha essa ênfase de fomentar a eletrificação no âmbito rural. Então, o artigo 90, nesse parágrafo 1º, ele ressalta que cabe, né, aos órgãos públicos federais e estaduais a responsabilidade de orientar, executar, fiscalizar as obras de melhoria e de infraestrutura no sistema elétrico que é destinado à população rural. Então aqui já vai trazendo mais obrigações ao poder público para que ele proporcione a quem está no âmbito rural o acesso à energia elétrica. Todo esse caminhar que estamos fazendo aqui de legislações são importantes para chegarmos, né, aonde estamos atualmente, porque sem esse espaço, sem essas desígnios, sem essas obrigações, sem a legislação impor como uma política pública, como essencialidade ao âmbito rural, certamente não estaríamos hoje no nível que estamos, que ainda tem que ter algumas melhoras, mas já avançamos bastante na temática. Sobre o Estatuto da Terra também é muito importante as atribuições que ele coloca, né? Para quem quer ter mais interesse sobre essa legislação, a atribuição do Estatuto da Terra é do Ministério da Agricultura, né? Que foi disposto numa lei lá de 84, a Lei 7.231. Essa lei ela transferiu a competência que era do INCRA para o Ministério da Agricultura. E assim, né, a competência sendo do Ministério, as atividades que elas são relacionadas com o desenvolvimento rural, no campo do cooperativismo, associação rural e a eletrificação rural e a fiscalização,
todas elas estão ali envolvidas para o Ministério da Agricultura, que é responsável, né, por essa questão da responsabilidade da eletrificação rural. E isso foi o que o Estatuto da Terra, na época, dispõe, chamando essa obrigação para o Estado. Outra lei importante de destacar é a Lei 8.171. Essa lei ela especificou sobre a eletrificação rural como um serviço essencial também. E ela dispõe sobre a questão da política agrícola. Dentro da sua extensão também, é uma lei longa, o destaque que eu trago para vocês é o artigo 93. O artigo 93 ele fala o seguinte: compete ao poder público implementar as políticas de eletrificação rural com a participação dos produtores rurais, cooperativas e outras atividades associativas. Parágrafo 1º, a política de energização rural, a agroenergia, engloba a eletrificação rural, qualquer que seja a sua fonte de geração, o reflorestamento energético e a produção de combustíveis a partir da cultura da biomassa e dos resíduos agroindustriais. Entende-se como energização rural a agroenergia e produção de utilização de insumos energéticos relevantes à produção e produtividade agrícola e ao bem-estar social dos agricultores e trabalhadores rurais. Então, tendo isso em mente, o que a Lei 8171 ela trouxe? Quem será responsável por levar essa energia, né, ao meio rural? O artigo 47 dessa lei ela trata da questão dos investimentos públicos. Depois, se tiver interesse, dá uma olhada, digite no Google esse número 8171, você vai ter um acesso direto no site da Casa Civil. Dê uma olhada no artigo 47, que ele fala sobre esses investimentos. De forma sintetizada, ele diz o seguinte: o poder público deverá implementar obras que tenham como objetivo o bem-estar social e de comunidades rurais, compreendendo, entre outras, obras referentes à energia, chamando essa obrigação para o Estado. E mais, conforme está aí no artigo 93, que está em tela para vocês, compete ao poder público, né, implementar as políticas de eletrificação rural. Então, nesse conglomerado dos artigos, o legitimado, o direito do homem do campo, né, de ter o acesso à eletricidade como um meio que proporciona o seu bem-estar, e cabe ao poder público as obras de implementar as políticas de eletrificação rural, priorizando as cooperativas rurais. Então aqui já é um avanço que também a lei da política agrícola ela trouxe, chamando essa obrigação para o Estado, dando uma olhada também especial para as cooperativas rurais, buscando fazer com que que tivesse um fomento das cooperativas e proporcionando a eletrificação rural a eles. Essas são as legislações assim mais interessantes, mas nós temos uma gama de legislações, tanto antes da Constituição de 88 era de uma forma mais sucinta, mas a partir da Constituição de 88, devido à questão da essencialidade dessa energia elétrica para o âmbito rural, que as definições que as legislações foram trazendo, a própria Constituição trouxe essa abrangência sobre a temática, nós temos que as leis desenvolveram até chegar aos programas que nós temos hoje, os programas sociais, que igual eu falei, na década de 90 tivemos muitos que assim, alguns conseguiram êxito, outros alcançaram só uma certa parte da população, outros foram localizados ali na região sudeste, região mais do sul, e a partir de outros programas, principalmente 2013, que é o Luz para Todos, que já teve uma abrangência enorme. Só que para chegarmos a esses programas, tivemos que ter todo esse arcabouço, esse avanço legislativo, e depois vieram os decretos por parte da presidência da República, por parte ali envolvendo os ministérios, para que tivéssemos um avanço nessa parte de legislações. Então, os programas, que todos são também, para se ter esses programas de fomento na base para a questão de energia elétrica no âmbito rural, esses programas têm que ter uma base legislativa. Muitas são as que eu acabei de citar e também tem os decretos legislativos. Os programas são vários, né? Eu citei alguns aí que são da década de 90, que é o Luz no Campo, inclusive depois desse Luz do Campo que veio fomentando ele foi o Luz para Todos, tem o Prodem, o Luz da Terra e entre outros. E os dois primeiros são programas da época ali, da década de 90, de iniciativa do próprio governo federal, era o próprio governo federal que incentivava, que demonstrava, e esse último foi pelo parte do governo do estado de São Paulo, que é o Luz da Terra. Então,
Naquela época ali da década de 90, nós tínhamos tanto um fomento por base do governo federal e tanto também por parte dos estados. Alguns estados poucos, outros desenvolvendo, olhando para essa importância da chegada da energia no âmbito rural. A energia no âmbito rural, ela, claro que ela vai proporcionar e proporciona uma celeridade, proporciona economia, proporciona uma gama de fatores positivos. Dificilmente você vai ver um fator negativo quando se trata da eletrificação na base do âmbito rural. Bom, antes de eu entrar nesse decreto, né, na questão dos programas, existe programas no aspecto mais amplo, que as finalidades deles envolviam as questões econômicas, sociais, do agricultor familiar, educação, água tratada. Tem o programa que é muito conhecido, o PRONAF, né, e o Programa Nacional da Reforma Agrária. Então, todos esses, na época, e que ainda tem, né, eles envolvem a parte da busca do fomento da energia elétrica no âmbito rural, só que esses que eu citei agora, como o PRONAF, como o Programa Nacional de Reforma Agrária, eles já são de uma forma mais ampla, que eles não pegam só a questão da energia, habitação, água tratada, novas técnicas de gerenciamento, tecnologias e tudo mais. Os benefícios buscando um bem-estar do homem do campo. Bom, aí temos um destaque que eu trago para vocês, que para mim é bem relevante, que é dentro do estudo sobre o tema, que é o decreto 4.873, que ele foi prorrogado várias vezes para se obter o êxito que teve. Ele instituiu o Programa Nacional de Acesso e Uso de Energia Elétrica, conhecido popularmente como Luz para Todos. Esse programa foi um sucesso devido ao seu alcance, né? E foi ali até 2011, 2013, por aí. Ele teve toda uma prorrogação para que ele alcançasse êxito. O Luz para Todos foi um programa que alcançou ali o Brasil no âmbito nacional. Eu me lembro aqui em Tocantins, que é onde eu estou, isso foi um avanço aqui para a região norte de uma forma muito ampla. Eu me lembro meus avós, quando convivia, peguei a fase que não tinha energia elétrica, era tudo bem difícil no âmbito rural. Quando eu visitava eles, eu via a dificuldade, e ainda mais para quem trabalha com qualquer tipo de produção, né, com cuidado de animais, tudo mais difícil. E quando chegou o programa Luz para Todos, foi um avanço, mudou o âmbito rural aqui na região de Tocantins. O programa Luz para Todos, eu peguei alguns dados ali do Ministério de Minas e Energia da época de 2016 ainda. Eu creio que de 2016 para cá não mudou tanta coisa, porque eu não vi tanto fomento nessa área no momento. Mas 2016 já tínhamos um panorama do avanço que foi desde 2003 o programa Luz para Todos. O Ministério ele mostra que o programa chegou a quase 3 milhões e meio de famílias, né? E cerca de 15,9 milhões de moradores rurais em todo o país. Olha só o fomento que foi o programa Luz para Todos. Eu posso falar porque aqui na minha região foi um avanço tremendo em Tocantins e toda a região norte. O governo federal ele aponta, né, ali do Ministério em 2016, que o déficit que ficou do programa foram, olhando para o âmbito do êxito do programa, né, foram apenas de 207 mil famílias que ficaram ali sem o acesso à energia elétrica. Isso 2016. Se até agora avançou mais um pouco, com certeza esse déficit está menor. E cerca desses 207 mil, 30 mil era de questões de localização, de regiões mais isoladas. Dando uma olhada sobre essa questão, essas regiões isoladas, muitas na região norte, são bairros rurais que têm ali áreas de preservação ambiental, são extensões simplificadas com postes, cabos, fios, transformadores, questões mais complexas, né, que requer um corte, derrubada de floresta, que tem ações proibidas em determinados territórios, uma geração descentralizada. Então, muitas desse déficit, dessas regiões que não foram alcançadas, tinham algum problema. Claro que algumas
poderiam ser alcançadas e não foram por questão mesmo de execução do programa, mas algumas foram por dificuldade. Então o programa Luz para Todos foi um grande avanço. E por fim, para mim não alongar tanto, para vocês terem esse panorama geral, o que eu resumo da legislação desde a nossa Constituição e algumas antes, como eu citei para vocês, é que o acesso ao fornecimento de eletricidade ele produziu e produz e produzirá, né, modificações nas dinâmicas sociais, nas dinâmicas ambientais, culturais e econômicas, que são características que determinam a necessária prospecção de informações nos territórios beneficiados pelas legislações acerca da temática. Então, a questão da energia elétrica, assim como a Constituição Democrática de 88 dispôs, é algo essencial. E essa essencialidade ela vem justamente para trazer essa modificação, né? E ela trouxe essa modificação na questão social, ambiental, cultural, econômica. E eu vejo que o Brasil avançou muito a partir de programas que proporcionaram, né, ao produtor rural, ao homem do campo, a energia elétrica. Só que ainda tem, né, um déficit, ainda tem pessoas que não alcançaram. Hoje é muito inviável você se ver sem uma energia elétrica, ainda mais numa geração que está vivendo com tantas tecnologias que precisam, né, de energia elétrica. Então, eu creio que o Brasil tem que buscar avançar, fazer alguns programas que sejam pontuais para fazer ter o êxito de 100% para que todo o âmbito rural consiga ter acesso, né, à energia elétrica como algo fundamental ao ser humano. Então, essa foi um panorama, os slides vão ficar disponíveis. Mais uma vez agradeço, né, a oportunidade, obrigado à professora Juliana, e deixo aí minhas referências, algumas legislações a mais, né, foram citadas durante a apresentação, mas as principais é o decreto que fala sobre o Luz para Todos, o 4.873, tem um documentário, um artigo aí do Ministério de Minas e Energia, depois se vocês tiverem interesse é bem interessante, e tem também uma obra que fala sobre a temática, que é os principais programas de investimento e eletrificação rural paulista e seus benefícios. Dá um olhar ali, um panorama um pouco geral, mas específico de São Paulo. É bem interessante essa obra. Obrigado a todos, espero que tenham gostado e se coloco à disposição para qualquer eventual dúvida que vocês possam ter sobre a temática.